Olá, pessoal, e boas-vindas a mais esta análise incrível trazida pela Ford College. Bom, na nossa última discussão sobre design para transações de alta frequência, a gente construiu algo absurdamente rápido. Sério, era quase como um carro de corrida com o motor exposto, focado apenas em economizar até a última gota de poder computacional. Mas, para alcançar toda essa velocidade, o código ficou um pouquinho, digamos, remendado. Hoje, o nosso grande objetivo é pegar esse motor super complexo e transformar numa máquina que seja perfeitamente organizada, previsível e, acima de tudo, totalmente auditável. Porque, pensem bem, se um auditor de segurança abrir aquele nosso código monolítico super rápido hoje, o que ele vai encontrar? Será que ele vai ver uma engrenagem impecável ou uma bola de fios assustadora, parecendo que vai entrar em curto-circuito a qualquer momento? Pois é, velocidade é essencial. Claro, mas sem organização, a manutenção vira um pesadelo absoluto. A gente precisa de uma planta baixa real, um projeto de engenharia que traga clareza total para nossa arquitetura na Solana. Então, vamos direto ao ponto. Este é o mapa mental que vamos seguir hoje para desmontar e reconstruir os programas com foco total em auditabilidade. A gente vai passar por 1. Ordem no caos do código. 2. O ponto de entrada inteligente. 3. Desmontando o monolito em 3. 4. O fluxo de 5 passos. 5. Artefatos para auditoria perfeita. E, por fim, próximos passos e o nosso capstone. Vamos lá. Começando pela seção 1, Ordem no caos do código. Vamos entender por que a organização é o nosso próximo grande passo. Depois de passar tanto tempo espremendo a performance e reduzindo a rotatividade de contas, a nossa prioridade agora é a legibilidade. Afinal, não adianta o código rodar em milissegundos se a equipe de segurança demorar meses para decifrar o que ele faz, certo? É aqui que o design modular entra como um divisor de águas. Na prática, a gente divide o programa em pequenos componentes discretos e totalmente independentes. Pensem nisso como blocos de montar, manipuladores, serializadores, tudo bem isolado. Isso entrega para os auditores superfícies bem pequenas para revisar, mantendo absolutamente toda aquela performance que a gente já conquistou. E isso nos leva à seção 2, o ponto de entrada inteligente. Aqui nós temos a nossa primeira mudança estrutural de peso, e a diferença é literalmente da água para o vinho. Num entry point monolítico tradicional, a lógica de negócio, a validação, a gravação, fica tudo misturado num caldeirão só. Para auditar isso é um desastre total. Já no modelo modular, as coisas são separadas de verdade. O entry point só faz validações globais básicas, tipo conferir o tamanho da entrada de dados e passa o trabalho pesado para um trait específico. É um isolamento cirúrgico da nossa lógica. E o mais fascinante de usar essa estrutura de traits no Rust é que quando a gente combina isso com um simples enum para definir as tags de instrução, nós ganhamos de brinde um índice central de auditoria perfeito. O auditor só precisa abrir o índice e ver que cada instrução possível está conectada a um único manipulador, sem margem para confusão. Nada de caminhos ocultos no código, tudo fica 100% transparente. Avançando agora para a seção 3, desmontando o monolito em 3. Bom, como a gente quebra na prática aquela função gigante? Existe uma regra de 3 infalível para isso, usando passos sequenciais estritos. Passo 1, Validate Input. Aqui é só parsing e validação puro, sem encostar em absolutamente nada externo. Passo 2, Authorize, onde a gente checa as assinaturas e as permissões, mas detalhe, sem mudar nenhuma vírgula no estado. E só no passo 3, o Mutate State, é que fazemos as gravações e as transições de estado finais. Super simples e sequencial. Mas olha só, a gente precisa respeitar algumas regras de ouro nessa desmontagem para não perder a nossa tão suada velocidade. As funções precisam retornar valores de domínio bem limpos, a autorização deve ser estritamente de leitura e, o mais crucial de todos, é obrigatório preservar a ordem exata das contas que usávamos lá no nosso monólito de alta frequência. Se mantivermos esse layout de contas idêntico, o custo computacional continua lá embaixo, mas a nossa facilidade de testar o código vai lá nas alturas. Seguindo em frente para a seção 4, o fluxo de 5 passos. Para aplicar toda essa modularidade de forma sistemática em qualquer projeto mais complexo na Solana, nós precisamos de um fluxo de trabalho que seja totalmente repetível. E ele se resume a 5 passos diretos. Primeiro, decompor as lógicas. Segundo, isolar os contratos. Terceiro, documentar o comportamento em tabelas claras. Quarto, testar os invariantes exaustivamente. E quinto, revisar os artefatos gerados. É uma receita de bolo para transformar um emaranhado de código em um sistema blindado. O que nos traz naturalmente à seção 5, Artefatos para auditoria perfeita. A grande questão é,
Quando o trabalho de codificação acaba, o que a gente entrega para o especialista em segurança cibernética? A gente não pode simplesmente jogar dezenas de arquivos complexos no colo dele. A solução brilhante aqui é essa tabela de módulos. É um resumo mega compacto que mostra a instrução, o módulo que a executa, os invariantes críticos, tipo garantir que o saldo do remetente não fique negativo, e as permissões exatas de cada conta. Os auditores não precisam mais ficar adivinhando as intenções lendo o código cru. A gente entrega tudo mastigado. Só que, para provar que a tabela cumpre o que promete, as nossas estratégias de teste precisam ser implacáveis. Isso envolve usar objetos mocks determinísticos rodando direto em memória e tirar verdadeiros snapshots, ou fotografias dos bytes das contas antes e depois de cada ação. É uma verificação a nível microscópico. A gente faz uma afirmação explícita de que os invariantes jamais, sob nenhuma hipótese, foram quebrados. E chegamos à nossa última parte, a seção 6, próximos passos e capstone. Para resumir toda a nossa filosofia arquitetônica de hoje, guardem esta frase com carinho. Mantenha o despacho mínimo, isole responsabilidades, preserve o layout das contas. Esse é literalmente o grande segredo para equilibrar uma necessidade de segurança impecável com aquelas exigências insanas de velocidade nas redes modernas. A provocação que fica agora é como pegar a lógica que nós temos hoje e converter imediatamente para esse formato super auditável. Preparar esses contratos de módulo e ter essas notas de auditoria muito bem definidas é o passo primordial para arrasar na nossa próxima fase, o planejamento do capstone. O desafio está lançado para aplicarmos tudo isso na prática. Pessoal, essa análise foi criada com muita dedicação pela Fort College. Para se aprofundar ainda mais na arquitetura incrível da Solana e dominar de vez os temas da Web3, dê uma passada lá no site, fort.college. Um grande abraço a todos e até a próxima.